Deixa eu colocar para o pessoal que está chegando aqui o contexto da conversa aqui. A gente teve uma conversa com o André, né? Faz umas 3 semanas, talvez, Mandíbula? Umas 3 mais ou menos. semanas que estava tendo o conflito lá em Israel, né? Com Hamas e tal. Então ele deu uma explicação histórica e tudo. E muita gente, mas muita gente mesmo queria que ver o lado palestino, ver um outro lado que não o de Israel, né? Que o André deu aqui. E por acaso você entrou em contato comigo, porque eu Sim. tava procurando essa pessoa, eu acho que eu cheguei a perguntar no Twitter e tal, e ao mesmo tempo você me chamou, acho que no Instagram. E-mail. Não, eu mandei no e-mail, aí depois eu botei meu Instagram, você me seguiu lá Então no foi Instagram. isso, foi pelo Instagram que eu lembrei. Inclusive, o dia que a gente conversou, a gente tava na embaixada, né? Eu e o Valido. E aí vocês moram em Brasília? Eu moro em Brasília, ele mora em Porto Alegre. Por não, coincidência, a gente Curitiba. tava... Curitiba. Tá. Isso. Então foi isso, a gente combinou e tal, o dia de vir e tal. Eu até confundi o dia, eu marquei em julho e era junho, Mandíbula. Ela falou o dia, tá certo, o horário e tudo. Ela falou, eu tô indo aí. Eu falei, não, peraí, mas é daqui um mês. Eu falei, não, aqui. Eu tô em São Paulo Eu tô agora. em São Paulo. Eu falei, claro. Não... Ela mandou isso faz o quê? Umas 2 horas? Não foi assim também, mas foi essa semana. Então, obrigado por vocês estarem aqui. E eu queria agora que vocês... Eu sou ignorante no assunto, eu falei a mesma coisa pro André. Que explicasse pra mim e pra maioria do pessoal que não entende nada, porque é uma coisa... É muito antiga essa questão. Vocês são um povo muito antigo, tem uma história. Então, se vocês pudessem, tivessem paciência de contar desde lá de trás a origem do povo, as andanças, todos os problemas, pra gente ter um panorama geral e entender. Porque realmente, vocês imaginam, pra gente do Brasil, é uma coisa muito distante, muito Não, difícil de com entender. certeza. A gente só vê. Teve bombardeio, crianças foram atingidas. Israel fala não sei o que, os palestinos, Hamas, pra gente é muito complicado. Então, se vocês pudessem vir lá de trás e contar pra gente o que é a Palestina, é uma região, é um povo, é uma cultura, o que é? Como que surgiu isso? Quem quer começar aí? Lá do começo. É. Pra gente que não sabe nada, tá? Bom, vamos lá. E se puder, só traz o microfone aí. A Palestina, a gente chama de Palestina histórica, né? A arqueologia moderna informa que Jericó, a cidade mais antiga do mundo... É considerada já a mais antiga? Uhum. Ela tem de 10.000 a 10.700 anos, segundo a arqueologia moderna. Cara. E ela é uma cidade habitada desde sempre, e sempre foi habitada exatamente pelos palestinos. Então, partindo de Jericó, nós acabamos conhecendo que quem fundou essa cidade, também segundo essa arqueologia moderna, são os cananeus. Então, o que nós temos exatamente? Esses cananeus, ao saírem de um processo de desertificação que atinge aquela região, na verdade é muito amplo, mas ele atinge aquela região também, de fora a fora. Foi virando deserto, é isso? Há um processo de desertificação que atinge o próprio Saara. Por isso que se fala que o Saara era verdejante até tempos atrás, e tinha animais e tal, daí pega lá nas gravuras rupestres, lá pintado o animal, gente caçando e tal, rio, aquela coisa toda, né? E esse é um processo. Os cananeus começam a buscar, fugindo do processo de desertificação, terras, claro, com água, etc. Encontram o Vale do Jordão, que hoje separa a Palestina da Jordânia, do Rio Jordão, esse rio bíblico e tal. E ali começam a edificar uma civilização sedentária. E Jericó é essa primeira cidade. E eles constroem muitas outras cidades. E as primeiras cidades-estado do mundo são as cidades-estado cananeias. Esse amplo mundo cananeu, que envolve também não só a Palestina de hoje, mas envolve toda aquela região chamada do Crescente Fértil, ou seja, entre o Nilo atual, o Nilo no Egito atual, ao complexo Tigre-Eufrates, que engloba ali a Turquia, engloba a Síria, engloba o atual Iraque, essa coisa toda. Aquela curvinha que faz. E depois ele bifurca, né? Ao mesmo tempo, o Líbano, a atual Jordânia, tudo isso é o chamado Crescente Fértil, ou a região do Levante. Essa região é cananeia, basicamente. E é claro que no desenvolvimento geral, acontecem, durante, imagine, milhares de anos, quantas línguas mudaram na Europa, deixaram de existir, quantos etnos novos surgiram, mas os povos, na verdade, são os mesmos, simplesmente foram. E Jerusalém, por exemplo, que tem 5.000 anos já como cidade murada, também é fundada pelos cananeus, e incontáveis cidades.
E num período mais tardio, surgem basicamente na região litorânea, do centro da Palestina mais para o sul, as cidades filisteias, mas basicamente a civilização é cananeia. O que nos leva sempre a perguntar, por mais que isso possa parecer uma provocação barata, que nos digam, no Velho Testamento inclusive, pode recorrer ao Velho Testamento, qual é a cidade fundada por hebreus. Não existe. A pergunta é retórica, porque a resposta é óbvia. Né? São todas cidades cananeias. E nós resultamos disso. Tudo que está lá resulta disso. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa recente de geneticistas ingleses, publicado numa revista científica estadunidense. Depois eu te mostro, porque eu tenho ali a publicação. É publicada em 2017, a partir de tecidos coletados na cidade do atual Líbano, Sidom, que aliás é uma cidade antiquíssima também, muito milenar. Como diz o cronista esportivo do muito pênalti, muito milenar, né? E aí eles, nessa pesquisa desses geneticistas, né, com base no DNA, identificam que 90% da população libanesa atual descende dos antigos cananeus, que dirá os palestinos que são o epicentro. Então, tudo ali, e todos que estão ali desde sempre, são cananeus. Pouco interessa o credo religioso que passaram a professar em algum momento da história. Origem comum. Então, o que nós somos os palestinos? Nós somos essencialmente os cananeus como população primária, com algumas misturas, porque ali, muitos, para você ter uma ideia, contando a ocupação israelense hoje, ou sionista, estrangeira, euro-judaica, já passaram pela Palestina, invadiram, reinvadiram, ocuparam, reocuparam, promoveram o genocídio, tentaram eliminar a Palestina, 57 invasões. Caramba. Todos se foram e nós ficamos. Nós estamos ali. Cita algumas dessas invasões, assim, quem? A romana, a babilônica, a assíria, a egípcia, e todas elas em mais de um momento. Tá? O reino arameu que se expandiu, depois se desinflou, então tá, hegemonias e deshegemonias, essa coisa toda, né? Os persas, isso para citar alguns mais conhecidos e que estão mais identificados no livro didático, tudo isso se expande na Palestina. Tá. Então, o que nós somos, o que nós seríamos hoje? Vamos dizer, vamos pegar o censo britânico de 1922, que informa lá uma população X para a Palestina, e informa que a Palestina tinha uma densidade demográfica de 28,7 habitantes por quilômetro quadrado. Para você ter uma ideia, o Brasil, naquele momento, tinha apenas menos de 4 habitantes por quilômetro quadrado. E a China, que já era o país mais populoso do mundo, tinha menos de 40. Portanto, o mito sionista, inaugurado na Europa na segunda metade dos 1800, de que a Palestina era uma terra sem povo, é mentiroso. Assim como é mentira que aquilo era um deserto. A precipitação pluviométrica média anual da Palestina equivale ao semiárido brasileiro, por exemplo. Em algumas regiões do norte, na chamada Galileia, na região fértil de Jenin, por exemplo, de Hebron, super fértil, e que coincide com o Vale do Beká no Líbano, coincide com a região verdejante do Golã sírio e da região de Jarash, na Jordânia, é muito mais ainda a precipitação pluviométrica média anual. A de Jerusalém, por exemplo, em diversos anos, claro, uma média anual, ela chega a ser a precipitação pluviométrica média anual de Londres. Então também é uma mentira. E pegando mais uma vez esse censo britânico de 22, para a gente caminhar rapidamente na história, quem são os palestinos nesse censo britânico? Porque os britânicos eles separam por credo religioso. Porque eles já tinham prometido a Palestina para os euro-judeus, para os sionistas, em 1917, na Declaração Balfour, né, que era do ministro de Relações Exteriores britânico naquele momento, James Arthur. Que ele sai da região? É a época que ele sai da região ou não? Na verdade, isso é anterior ainda. Em 1917, ele promete a Palestina para os euro-judeus numa carta endereçada a Walter Rothschild, um banqueiro anglo-judeu, sionista, líder sionista naquele momento. Então, é uma carta de um império colonial britânico que não tinha nada que ver com a Palestina, nem estava lá nesse momento, inclusive como império colonial, endereçada a um cidadão inglês, um banqueiro. Quer dizer, não é nem um tratado entre países, entre nações, né? E em 1922, quando eles já tomam posse da Palestina, isso depois da Conferência de San Remo de 1920, entre os ganhadores da Primeira Guerra, quando os franceses e ingleses resolvem tomar para si e dividir as posses coloniais do espólio do Império Otomano, que tinha ruído na Primeira Guerra,
E aí, em 1922, 23, eles tomam posse da Palestina como um mandato de protetorado outorgado pela antiga Liga das Nações, não é? Sociedade das Nações, que a gente conhece mais como Liga das Nações. E por que protetorado? Porque eles resolveram dizer que, embora tivesse havido a promessa a todos os árabes de autodeterminação, feita pelos ingleses e franceses ao chamado esforço árabe, que lutou junto a ingleses e franceses na Primeira Guerra contra o Império Otomano, havia porções daquela região que estavam despreparadas para a autodeterminação. Eram bobinhos, precisavam ser treinados pelos impérios coloniais franceses e ingleses. E os ingleses ficam basicamente com a Jordânia. Isso na fala deles, né? Claro. Na fala dos ingleses. E a Palestina, para, sob este mandato de protetorado, os prepararem para a autodeterminação. Com um detalhe: a Declaração Balfour é incorporada como um documento integrante do mandato de protetorado inglês sobre a Palestina. E aí eles começam a promover a ideia do lar nacional judeu na Palestina, que eles tinham prometido em 17. Claro que com um detalhe. Eles dizem, na Declaração Balfour, que tem 67 palavras, que as populações originárias terão garantidos os seus direitos civis e religiosos. Mas aí tem uma maroteza no meio. Direitos nacionais só para os europeus de fé judaica, que serão depois levados pelos ingleses a partir do protetorado. Então, quando eles constroem o Censo Britânico de 22 sobre a Palestina, eles separam por religião para criar um ethos judaico e aí começar a construir a narrativa. Mas quem são isso? Porque é importante designar. Quem são esses do Censo Britânico de 22? São palestinos, desde sempre, apenas professantes de credos religiosos diferentes. Isso nos permite afirmar que os únicos judeus semitas do mundo são exatamente esses palestinos de fé judaica. Assim como todos nós, palestinos, somos 100% semitas. Ao passo que os demais... A palavra semita significa o quê? Deriva de... Bom, pode ter aquela derivação bíblica, né, de 100. Ah, tá. Mas também, claro, designa, grosso modo, as línguas de origem semítica faladas. O árabe é uma delas, o aramaico seria uma delas também. Nós somos semitas, por Nós exemplo. somos semitas, por exemplo, por excelência, 200%. Ao passo que o Ben Gurion, que é polonês e que foi lá para fundar um estado estrangeiro sobre terras palestinas, não é semita. Portanto, até o termo antissemitismo é equivocado. Nós podemos falar de antijudaísmo, que é forjado na Europa, não temos nada a ver com isso. Antissemitismo seria contra vocês É, também. seria contra a gente Ah, também. entendi. Mas assim, é importante, sobre voltando no censo de 1922, é muito importante citar alguns números. Porque quando nós estamos na escola, a gente aprende o seguinte: é um conflito religioso, sempre foi um conflito religioso e sempre será um conflito religioso. Então, os números dizem o seguinte: haviam 590 mil, né? Eu tô arredondando, tem uns quebradinhos aí. Mas haviam 590 mil muçulmanos, 83 mil judeus, 73 mil cristãos e mais ou menos 8 mil outras religiões, entre samaritanos, drusos, outros povos, né? Povos não, porque eram todos palestinos. Mas outros credos, né? Segundo, e essa definição é segundo o censo de 1922. E não havia conflito. Então, se as religiões sempre existiram ali, se sempre havia... sempre houveram cristãos, judeus e muçulmanos naquela religião, por que falar que o conflito é religioso? O que aconteceu? Que a religião virou um problema. Então, nunca foi um conflito religioso. Nunca. Sempre foi político. Político de tomada de território. E muito recente. E muito recente. Antes da fundação de Israel não existia esse conflito? Não. Absolutamente não. O que, assim, isso... Não havia um ódio em relação aos... Não, isso é coisa judeus. europeia. Não. Isso é coisa europeia. O antissemitismo, né? Ou antijudaísmo, num termo mais correto, ele nasce na Europa. Porque se tinha a crença de que judeu não ia para o céu. Quem vai para o céu? Quem acredita em Jesus. Quem acredita em Jesus. Judeu acredita em Jesus? Não. Eles eram Então não vai para o céu. E eles eram culpados do chamado deicídio. Eles mataram Jesus. Ah, tá. Conforme a narrativa novo testamentária. Então existia essa era a justificativa pro ódio. Uma parte dela inclusive, uma das funções na Idade Média de cobrar impostos, porque é pecado, né? Na época ainda era pecado, considerado pecado pro
para a igreja era designada aos judeus, porque eles já não iam para o céu mesmo. Então, bota essa função para eles. Entendi. Então, primeiro, o ódio, né, ao povo judeu na Europa, nós não temos nada a ver com isso, porque os judeus também viviam na Palestina. A Palestina também professava fé judaica. E grande parte do povo, 80 mil E pessoas, tinham para vários aquela época. terrenos comprados, né, deles, lá no meio dessa região, né? Sempre houve, Sempre todos houve. tiveram direito a ter uma vida normal na Palestina. Consequentemente, segundo esse censo britânico de 22, os judeus detinham aproximadamente 3% da posse ou da propriedade na Palestina. Eles eram menos proprietários porque eles eram menos dedicados às atividades chamadas hoje em dia rurais, eles eram menos camponeses. Por isso eles detinham menos propriedade em extensão. Mas nas cidades palestinas, deste momento, eram cidadãos de pleno direito, não havia nenhum problema. E a palavra Palestina vem da onde? Essa... Vem da palavra em árabe falastim. Que é? E em princípio, designa aquilo que seriam os filisteus. Filisteu. E Então, Filisteia. que em princípio era adotado esse termo por mercadores gregos e que em princípio os romanos, quando chegam ali, adotam para toda aquela região. E qual é a maroteza disso? A maroteza disso é tentar dizer que o termo Palestina existe há 2.000 e poucos anos, como se fosse pouco. Como se fosse pouco. E a grande questão para nós é, bom, se ter o nome atual ou milenar, você quer que ele tenha 10 mil anos para se justificar? Porque nós somos o único povo do mundo que tem que explicar que está 10 mil anos num lugar para ter direito a ele. Enquanto que eu, você e a Mainara, se apresentarmos o título de propriedade agora desse porão, é nosso. E direitos humanos estão salvaguardando a gente. Direitos nacionais, inclusive, humanitários e civis. Na Palestina, não. Mas a gente costuma perguntar para algumas pessoas, tipo assim, coisa simples. A Alemanha é chamada Alemanha há quanto tempo? Não sei. A Inglaterra é chamada Inglaterra há quanto tempo? A França é chamada França há quanto tempo? E assim vai. O desenvolvimento humano e o assentamento humano na Terra é que dá o direito. O Estado-nação, ele tem mal e mal 200 anos. O Estado Nacional, que inclusive misturou ideias racistas e de pureza, por isso é resultante dele os processos de limpeza étnica, não é uma coisa que você busca lá atrás. Bom, o Egito hoje se chama Egito há quanto tempo, eventualmente? O Congo se chama há quanto tempo? Congo. Então eu tenho o direito de dizer que o egípcio atual não tem direito ao Egito e eu tentar me vincular ao Akhenato, inventar uma religião bastarda qualquer aí e dizer que eu tenho direito divino porque eu sou escolhido do Akhenato e eu sou povo eleito e vou eliminar o egípcio atual e me instalar no lugar dele? Quer dizer, é um troço de ponta cabeça isso. Isso não tem nada a ver com os direitos humanos atuais, não tem... É muito estranho isso tudo. Então essa narrativa é uma narrativa absolutamente anti-histórica, anti-humana, antinatural e, acima de tudo, à luz de tudo que nós construímos de direito internacional e direitos humanos, antidireito. E, assim, em 1917 ocorreu, né, a Declaração de Balfour. Então, é importante, a gente fala que o Holocausto palestino foi decidido antes do Holocausto judeu. Porque o nosso Holocausto já tinha sido decidido em 1917. Primeiro, em San Remo. Até antes, 1897, no primeiro Congresso Sionista em Basileia, na Suíça. Exato. Quando eles decidem por realizar o sonho nacional na Palestina. Inclusive, havia cogitação de outros territórios, né? Uganda, por exemplo. Argentina, exatamente. Poderia ser na Patagônia. Alguns aventavam a hipótese da região de Entre Rios. Então, em 1880, a história da Palestina começa a mudar. Depois do primeiro Congresso Sionista. Porque... Na verdade, mesmo antes. Nessa época, os colonos começaram a desembarcar na Palestina de forma mais massiva. E em meados de 1920, começa um plano, que a gente chama de Plano Dalit. E a função os primeiros passos do Plano Dalit era mapear as cidades palestinas, suas famílias e, o mais importante de tudo, seus conflitos internos. O que conflitos internos?
E essa, ó, eu vou até olhar para a câmera. Olha pra câmera. Isso fica muito importante para o Brasil também, viu? Os conflitos internos alimentados dentro de dentro para fora das cidades, né? Da convivência do povo palestino, porque era para isso que se estudava os conflitos, para incentivá-los, causava o rachamento da comunidade e do senso de nação. Então, fica aqui o recado para nós brasileiros, né? Fica aqui o recado de uma Palestina /brasileira. Nós, na Palestina, já sofremos muito com isso. No Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode perder nosso senso de nação. Com esse racha que estão tentando fazer, né? A polarização é muito perigosa. Então, ocorreu se alimentou esses conflitos internos para que ocorresse uma implosão. Uma implosão, enfim, o conflito já estava começando ali. E aí, em 1947, se dá a deixa, né? Com a Resolução 181. E aí eu vou deixar pro Alid explicar que ele tem... A Resolução 181, bom, primeiro que os ingleses terminam a Primeira Guerra e eles tomam posse daquilo tudo, depois vai uma longa história. E é fundamental situar um momento muito interessante que vai de 36 a 39, porque é ali que praticamente começa a ser eliminada a Palestina pelos próprios ingleses para favorecer o projeto sionista. O que os ingleses fizeram? Primeiro, eles impediram que a população originária palestina tomasse parte da administração civil da Palestina no chamado mandato de protetorado. Desarmaram ela, não permitiram que ela tivesse armas, não permitiram que ela tivesse autogoverno, claro, evidentemente que não, e não permitiram também que ela tivesse ainda que limitado, um sistema de autoproteção. Impediram. E nesse processo também admitiram a agência judaica, que foi um instrumento, uma empresa de colonização bolada para levar euro-judeus, estrangeiros de fé judaica para a Palestina para começar a colonizar e adquirir terras. Depois eu vou explicar que foi pífia a capacidade de adquirir terras. E também criaram o Fundo Judaico. O Fundo Judaico era aquele que arrecadava dinheiro para financiar isso tudo. E tudo isso travestido de nomenclaturas internas da administração britânica, bem como de um banco malandramente inventado, o Banco Anglo-Britânico, Anglo-Palestino, que inclusive foi para ele que, em parcela dos alemães de fé judaica, a partir de 1936, quando a Federação Sionista da Alemanha faz um pacto com o Partido Nazista, em 1933, para que alemães de fé judaica emigrassem para a Palestina nesse esforço de colonização. E o que eles queriam que acontecesse além disso? Não era só ir, levar os seus bens. E tudo isso era depositado no Banco Anglo-Palestino. Então, essa é uma parcela da arquitetura. E de 36 a 39, quando os palestinos começou antes, na verdade, na década de 20 ainda, com uma rebelião muito grande, 29, 28, 29, e eles começam a dizer, olha, vocês estão importando gente para cá para nos impor uma realidade demográfica. Isso foge a qualquer padrão, inclusive colonial. Em nenhum processo colonial foi feito isso. Embora franceses e italianos tenham feito, sim, tentativas de colonização, tanto na Argélia, os franceses, quanto na antiga Abissínia, hoje Etiópia e Eritreia, os italianos, não foi sob limpeza étnica. Não foi. E aí, em 1936, se realiza uma grande greve entre os palestinos. Essa greve durou 6 meses, para algumas pessoas é a greve mais duradoura da história humana, e a única greve que não se realizou por razões econômicas, exclusivamente por razões de luta de libertação nacional, luta anticolonial. Isso é um fenômeno muito importante, isso orgulha muito a gente como palestinos. Essa greve acabou sendo negociada aqui, negociada ali, e nenhuma das negociações foi cumprida. Os britânicos basicamente continuam, as negociações são traídas, digamos assim, né? A liderança palestina é traída. Em decorrência disso, acontece a Grande Rebelião Palestina, também conhecida como a Grande Rebelião Árabe, que vai de 36 a 39. Ela já é armada, claro, com as armas que era possível os palestinos terem, as armas que camponeses têm. Nesse momento, os ingleses declaram uma verdadeira guerra colonial contra a resistência palestina, de 36 a 39.
forças coloniais estacionadas em vastas regiões imperiais daquele momento do Império Britânico, inclusive na Índia, são deslocadas para a Palestina. Alguns acreditam que proporcionalmente foi a maior guerra colonial empreendida pelos ingleses em toda a sua história. Caramba. E proporcionalmente, porque a Palestina é desse tamanho. Ah, tá, proporcionalmente. Tá. Proporcionalmente, a maior guerra colonial. Diferentemente de ocupar toda a Índia, por exemplo. Sim. Né? Então, a maior guerra colonial promovida pelos ingleses acontece na Palestina. E neste momento, eles praticamente impõem um diktat ao povo palestino. Nós vamos fazer o que nós queremos, aqui é a Declaração Balfour, aqui é a realização do Lar Nacional Judeu. E acabam com a possibilidade de resistência futura. Por que é importante narrar? Porque futuramente os palestinos estão desestruturados porque os ingleses fazem isso de 36 a 39 e assim vai. Para você ter uma ideia, tios meus, irmãos mais velhos do meu pai, chegaram a ser presos nesse momento por ter sido encontrado com eles pelos ingleses munições para espingardas. Meu pai era o menor de todos eles e eles, para se livrar, disseram: não, isso daí ele que achou em alguma caverna. E pegou, ele era menor, meu pai nesse momento ele era de 21, ele devia ter entre 16 e 17 anos. Nesse momento, meu pai, que já é falecido desde 97, em paz descanse, inclusive. E faleceu na Palestina, né? As coisas evoluem, ou melhor, evoluem mais tragicamente ainda para os palestinos, e termina a Segunda Guerra Mundial, tem toda aquela carnificina que acontece na Europa. Muitos sofrem, e os europeus de fé judaica sofrem também nas mãos de outros europeus professantes de outros credos. Isso acontece na Europa branca, cristã, ocidental, limpinha, do Kant, do iluminismo, de tudo Bonitinha. Isso não acontece no nosso meio. Isso não acontece. Nunca aconteceu, aliás. Isso acontece ali. E mesmo quando se fala de crimes no passado, não é? Se fala de romanos, que cometeram crimes contra todos na Palestina. Mais uma vez, europeus. Por mais que neste momento não houvesse propriamente a Europa. Não é? E aí, aí vem à tona todos esses crimes bárbaros durante a Segunda Guerra Mundial. Havidos durante a Segunda Guerra Mundial, em solo europeu. E aí os europeus resolvem lavar as mãos. Tipo assim, nós não vamos fazer um acerto de contas moral aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar que se realize então... Vamos fazer uma purga moral nossa na Palestina. Vamos deixar acontecer lá. E os britânicos lavam as mãos, entregam a confusão para a ONU resolver, que sucede à antiga Liga das Nações. E em 1947... Sabe por que a Inglaterra tirou o corpo fora? Porque a Inglaterra não queria administrar aquele pepino, porque os palestinos estavam reagindo. Não havia exatamente uma simpatia mundial àquilo, porque é pela primeira vez na história, por mais bárbaro que tenha sido o colonialismo, que uma metrópole imperial promete um território que nunca foi seu, admitindo a hipótese de desalojamento da população autóctone e originária, a Palestina, para a instalação de estrangeiros instalados previamente com este propósito, deslocados pela própria potência colonial. Isso nunca aconteceu. Inclusive a França já tinha tirado o corpo fora há muito tempo, lá em San Remo. Lá em San Remo. Porque eu vou participar disso. A França, ela dominava a Síria, né? O território da Síria na época. E do Líbano. Então foi tipo assim, né? A gente não quer judeu na nossa área, não. Só foi saindo aos poucos, então. Na verdade, eles foram indo aos poucos para a Palestina, levados pelos ingleses nesse projeto entre a Agência Judaica e o Fundo Nacional Judaico. E aí, quando eles abandonam largam para as Nações Unidas para resolver, para já a ONU, né? Finalmente, depois de muita discussão, em 29 de novembro de 1947, a ONU resolve, numa sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que durou, prestar bem atenção, durou 3 minutos, partilhar a Palestina. Eles recomendam a partilha. Não criam nada. Recomendam a partilha. E como é que eles recomendam a partilha? Eles recomendam assim. Para os palestinos, neste momento, para a leitura ocidental e da ONU, palestinos são os não-judeus, porque eles separaram o etos lá atrás. A maroteza. Certo? Os não-palestinos representavam entre 2/3 a mais de 70%. Por que até mais de 70%, eventualmente 75%? Porque os britânicos, malandramente, nunca censitaram os beduínos. Nem em 22, nem nunca. Então, se censita os beduínos, e não eram nenhum deles judeu,
não professava o judaísmo, havia uma tradição, aumentaria a proporção de não-judeus. Então, para aqueles que são mais ou menos 70% ou mais da população, 42,9% do território para um futuro Estado palestino.